Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. E vocês sabem, né? Esse é o espaço em que nós fazemos conexões entre educação, inovação e experiências inspiradoras. E eu vou falar uma coisa para vocês, né? Vocês têm falado aí que eu zerei o game várias vezes, mas hoje é o dia certo que eu realmente zerei o game. Eu estou muito feliz, muito contente, porque eu estou recebendo aqui no Conversa de Classe uma pessoa que eu admiro muito, né? Não só para a gente trabalhar juntos e eu poder ver todo o conhecimento, toda a desenvoltura que ele tem, mas também por perceber, né, a admiração que muita gente tem por ele, porque de fato, gente, ele é um especialista em tecnologia e ele é um especialista em projetos desafiadores. Hoje eu estou aqui com o Augusto Portugal e a gente vai descobrir um pouquinho, né, como é que a tecnologia molda a cultura de inovação na educação. E Augusto, né, te contei que aqui todo mundo começa começando, né, então já vou te mandar a primeira pergunta. Com a sua vasta experiência em projetos desafiadores, como que você enxerga o papel da inovação no ambiente educacional? E quais são os principais desafios e oportunidades que a tecnologia apresenta nesse contexto? Augusto, seja muito bem-vindo à Conversa de Classe, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Maíra. É uma honra para mim participar. Pouca pressão, né, para começar. Mas, assim, esse assunto, né, de projetos desafiadores, vamos dizer, e inovação, né, dentro da educação, acho que, de certa forma, é quase que pleonasmo, né? Andam juntos, né? Porque se é uma coisa inovadora na educação, na minha cabeça, quase que automaticamente vai ser desafiador, né? Porque é um negócio que eu sempre trago nos projetos, né? Especialmente nos projetos que a gente olha e fala, esse aqui é um pouco mais complicado, né, a gente não esquecer da responsabilidade enorme que todo mundo, né, todos nós educadores, temos quando a gente está ali numa situação real, né, onde a gente tem alunos, não importa a idade, e a gente quer fazer alguma coisa nova, mesmo que não seja inovadora, né, e quando é inovador realmente, uma coisa que vai mudar, inovação no sentido de mudar a forma como aquilo era feito até então, né? Mesmo que seja só naquele, entre aspas, né, mundinho da minha sala de aula, né? Isso tem o potencial, lógico, de impactar, né, para o bem, para uma melhoria, para mais aprendizagem, né, um aprendizado melhor do aluno, ou não, né? É uma forma diferente de fazer. E esse impacto, né, o educador sempre olha com a maior responsabilidade, a gente sabe disso. Por um lado, obviamente, isso é super importante, né? Nós, como educadores, a gente tem que ter essa responsabilidade, esse senso, né, do impacto, da importância que a gente tem ali dentro daquele momento da interação com os estudantes e das decisões que a gente toma. Por outro lado, a gente também tem que ter a responsabilidade do impacto que a gente tem se a gente não inovar, se a gente não tomar as decisões que são difíceis às vezes, né? Então, é uma balança o tempo todo, eu acho, né? E o que eu percebo, assim, quando a gente está nesse ambiente, que a gente tem consciência, né, uma consciência maior de que é um projeto desafiador, é uma coisa inovadora, é mais tranquilo. O perigo é quando a gente cai no dia a dia, né? A gente está ali no dia a dia e a gente está acomodado, a gente não está olhando para as oportunidades de inovar e de melhorar, de continuar caminhando, né, evoluindo na nossa prática no dia a dia. Aí que eu acho que é o perigo. Por isso que é o que eu sempre digo, né? O pessoal que já trabalhou comigo, trabalha comigo, já está acostumado, né? Eu sou sempre o chato do rolê, né? O chato da história de, gente, mas não dá para fazer aquilo ali diferente, não dá para melhorar tal coisa, sempre tem oportunidades. E não sei se por ser o chato mesmo, né, ou
por estar já, de certa forma, acostumado a estar nessa posição de ser um cara que é trazido para os projetos para ajudar a puxar essas coisas, eu acabo muitas vezes incorporando essa persona aí, né, de ser o cara que está sempre ali, né, estimulando, né, incentivando a gente com responsabilidade, mas a gente está sempre puxando um pouco mais ali das situações. O que dá para fazer a mais aqui? Dá para a gente aproveitar e fazer um negócio diferente, aprender alguma coisa junto aqui, né? E Augusto, é muito bacana você trazer essa perspectiva de análise, né, gente? Porque ó, esse chato do rolê, eu vou falar para vocês, né? É porque ele tem um olhar muito cirúrgico mesmo e analítico, né, para situações. E eu acho que tem uma característica sua que a gente ainda vai ter uma pergunta aqui que a gente vai entender se ela veio da vida, se ela veio do trabalho, ou se foi vindo junto aí e se misturou, mas você tem uma habilidade muito poderosa de trabalhar em equipe, né? Você é também um cara muito agregador, e acho que nesse sentido de você conseguir também destacar as potencialidades das pessoas. O que eu queria te perguntar é como que a tecnologia ela pode ser uma catalisadora para criar uma cultura colaborativa nas instituições. Aí a gente falando do cenário educacional, mas promovendo uma troca eficiente de ideias e, claro, né, impulsionando a inovação. Vou cair talvez nos clichês aqui, né? Porque é aquela história. Quando a gente olha, né, para... Quando a gente fala tecnologia hoje em dia, a gente está sempre pensando no digital, né, na tecnologia digital. Quando a gente olha para as outras tecnologias que a gente sempre usou, né, de certa forma, nessa situação de colaboração, então vamos pensar, sei lá, sala dos professores, né? Quando eu dei aula na educação básica, por exemplo, tinha lá a sala dos professores. Até tinha, eu acho que um computador ali no cantinho, né, para quando o professor precisava consultar alguma coisa e tal. Mas, na prática, o dia a dia de sala dos professores, reunião de coordenação, né, semana de planejamento, de início de ano, início de semestre, era aquela coisa tradicional offline. Você tinha aquele momento, aquela oportunidade, que, lógico, a depender da cultura da escola, a cultura daquela equipe ali, tinha mais ou menos colaboração, né, mais ou menos construção, né, em conjunto ali de planejamento, de práticas, de ideias e tudo mais, mas era muito aquela coisa daquele momento, que dependia do que cada um registrava ali no teu caderno, né, e de fato levava para a tua sala de aula ao longo do ano, do período letivo, né? Então, eu olho para essa situação, né, versus o que a gente tem hoje, né, que a gente está, em alguns momentos, até demais, se a gente não sabe usar bem. Se a gente souber usar bem, é super tranquilo, eu acho, mas a gente está até demais conectado, né, com os colegas e com o resto do mundo. Se a gente souber usar isso bem, né, do ponto de vista de conexão, de comunicação, de informações que a gente pode receber inputs, e como a gente pode se comunicar com os colegas, quando precisar ou quando fizer sentido, e através de mídias, né, de ferramentas, de mecanismos, de espaços de interação diferentes, onde também os espaços de interação eles podem ser usados de maneiras diferentes, mais adequadas para determinados objetivos e determinados momentos, né, onde a gente consegue eventualmente estar numa reunião online que pode estar sendo gravada. Poxa, mas de repente é uma reunião de meia hora, uma hora, quem vai assistir aquilo depois? Então, por mais que a gente estivesse colaborando e aquela tecnologia ajude a gente a fazer um registro daquilo ali, não vai resolver do ponto de vista de compartilhamento, de eu construir alguma coisa colaborativamente ali. Então, tem que saber usar essas tecnologias, mas a gente tem a nossa disposição, né, acho que diversos instrumentos, não precisa usar um zilhão de coisas, né? Pode ser coisas, poucas coisas, e coisas simples, desde que esteja alinhado com os colegas e a gente, de fato, compartilhar. Então, eu vejo, assim, tentando voltar para a sua pergunta um pouco, né, o papel da tecnologia nesse aspecto é central, porque facilita demais a nossa vida, né, a gente poder colaborar usando algumas tecnologias, de novo, que não precisa ser nada de, né, ciência de foguete, pode ser o básico do dia a dia nosso ali, mas se a gente escolher combinar com os colegas,
E aí vem um pouco disso que você falou, né, de saber trabalhar em equipe, que no final das contas, acho que esse saber trabalhar em equipe é estar disposto a conversar com as pessoas e combinar com as pessoas como que vai ser essa conversa, como que vai ser esse trabalho em equipe. É aquela história que a gente aprende toda vez que a gente tenta, né, que a gente é obrigado ou tenta trabalhar em equipe, a gente aprende rapidinho, né? O segredo do negócio é a comunicação, né? Se a gente conseguir usar tecnologias boas de comunicação, boas para aquele objetivo, se a gente for um pouco disciplinado também nisso, né? Porque tem os momentos ou tem os lugares corretos para aquela comunicação, de acordo com o que foi combinado. Se a gente seguir essas coisas e isso estiver claro, o principal talvez é isso, né? Isso tem que estar claro para aquelas pessoas, para aquela equipe. Se isso estiver claro para aquela equipe, a coisa funciona super bem, né? O que eu vejo de risco, às vezes, é que a gente não deixa claro o suficiente, não diz algumas coisas que às vezes parecem óbvias, né, para a gente. Ou, de novo, né, quando a gente faz o paralelo para o offline, vamos dizer assim, né, numa sala dos professores, tem muita coisa ali que está óbvia. A hora que a gente, entre aspas, né, digitaliza essa sala dos professores, um monte de coisa que é óbvia ali não é óbvio no digital. A gente tem que ir lá e dizer, né, dizer os combinados, aquela coisa toda. Né? Então, acho que tecnologia é essencial, a gente só tem que saber usar, né, nesse aspecto. E, Augusta, é muito bacana, né? Você está fazendo praticamente uma anamnese de como que a tecnologia ela foi transformando as relações no ambiente educacional, mas, obviamente, né, a gente tendo condição de olhar para essas transformações na perspectiva do otimismo e do que a gente ganha com isso, né? E eu acho que tem uma coisa também, quando a gente pensa no que a tecnologia trouxe para os ambientes educacionais, é a questão da customização, né? Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar essa palavra, ouvir falar também em personalização, e eu sei que você tem uma expertise em desenvolver essas soluções customizadas. O que eu quero te perguntar é como que você acha que a solução customizada ela pode ser aplicada na educação, considerando a diversidade de perfis que a gente tem, tanto de alunos, né, quanto de docentes, e qual realmente é a necessidade de personalização do ensino? Pergunta fácil também, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que é uma pergunta difícil, complexa, lógico, né? Se a gente for na origem, na essência, né, desse assunto, assim, eu não sou pedagogo, né? Sou biólogo, mas o que a pedagogia acho que já está consolidado, né? A questão da personalização. Quando a gente olha para a aprendizagem e não para o ensino, né, que é aquela história, né, ensino e aprendizagem, ao mesmo tempo que eles podem andar juntos, a gente pode olhar como duas coisas bem independentes, né, que acho que tem muito a ver com o que você perguntou, com o que você falou, né. Quando eu olho para a personalização do ponto de vista do professor, eu estou olhando para o lado de ensino. Quando eu olho para a personalização do lado do aluno, eu estou olhando muito para a aprendizagem. Então, a gente consegue, acho que, olhar para essas duas coisas realmente de forma um pouco independente, talvez, e acho que ambas são essenciais para a gente potencializar, né, o objetivo final, que é, obviamente, a aprendizagem do aluno, né, tudo que a gente faz é para a aprendizagem do aluno, e se a gente tem a oportunidade de personalizar tanto para o professor, né, o ambiente, as ferramentas, e, de novo, não estou falando só de digital, mas quando a gente traz para o digital, quando a gente traz para a tecnologia, a gente consegue potencializar isso muito mais. Exemplo, né? Eu sou um professor e tenho um estilo X, onde a minha aula flui muito melhor daquele jeito. Eu posso estar falando de uma sala de aula física, que eu lá, de novo, né, como professor de ciências, por exemplo, eu gostava de dar aula no laboratório, bancada, não sei o que lá e tal, por exemplo. O meu colega, que também é professor de ciências, lá do Fundamental 2, do mesmo jeito, ele gostava de dar aula na sala de aula tradicional, os alunos nas carteiras e tal, e às vezes ele ia para o laboratório. São tecnologias diferentes, para o mesmo objetivo, eu me dava melhor com uma tecnologia e ele com outra. Quando a gente vai quando a gente olha, né, no ambiente físico da sala de aula, da escola, às vezes eu não consigo fazer essa personalização.
Eu tenho uma grade, eu tenho limitação do espaço físico, eu tenho N limitações. Quando eu vou para o digital, eu tenho uma abundância de possibilidades que é, em tese, simples assim, para eu dar uma ferramenta mais personalizada para cada professor e ele vai desempenhar melhor do lado do ensino. Obviamente, quando a gente olha para o aluno do lado da aprendizagem, é a mesma coisa, potencializada N vezes, né? Porque cada professor, quando está, normalmente, né, quando está interagindo, ele está interagindo com 10, 50, 100 alunos ao mesmo tempo, dependendo, né, do nível e da modalidade de ensino que a gente está falando. Então, o aluno, né, à medida que eu posso personalizar para cada aluno, e a tecnologia hoje, que a gente tem à mão, né, hoje, cada um de nós, de forma mais sofisticada ou menos sofisticada, a gente já consegue personalizar isso, né? De novo, basta a gente, né, ter esse olhar, pensar um pouquinho com a cabeça inovadora, talvez fazer um pouco diferente, ter a responsabilidade, estar disposto e fazer os combinados, né? Desde o combinado com a própria turma de alunos, com a escola, com a coordenação, com a faculdade, com o coordenador do curso, com a comunidade, com as famílias e por aí vai. Então, eu acho essencial a gente olhar para a questão de personalização e o que eu acho que cada um de nós, né, imagina hoje como personalização, a tecnologia é essencial. A gente sabe que a gente não vai conseguir personalizar sem tecnologias aí sim, né, digitais. Né? Pegando de novo o exemplo aqui da sala de aula, né? como um exemplo prático do que eu consigo fazer, né, sem tecnologia digital versus o que eu consigo fazer com tecnologias digitais, né? E Augusto, eu acho que é um exemplo assim, você traz, né, uma análise, um exemplo muito concreto mesmo de como que a tecnologia ela está contribuindo, né, para vários cenários aí da educação. Gente, a gente super entende, né, que pode haver desafios, né? Sempre há desafios. Os desafios, na verdade, eles existiam antes, eles continuam existindo agora, mas essa camada da tecnologia, ela também vai ajudar a gente a olhar as coisas como uma outra perspectiva, né? E Augusto, vou até comentar aqui com o pessoal, né? Você é uma pessoa que gosta de situações que são altamente exigentes, né, gente? O Augusto faz escalada, é uma coisa maravilhosa ouvir ele contando. Um dia, se vocês tiverem a oportunidade, olha, sentem numa roda com o Augusto para ele contar as histórias de escalada, porque vale muito a pena, né? E acho que isso também você foi trazendo, né, da vida para o trabalho. O que eu queria te perguntar é como que você acredita que a tecnologia pode contribuir para melhorar o desempenho dos profissionais na educação e dos alunos, garantindo aí uma aprendizagem mais eficaz e alinhada aí com as demandas contemporâneas? Perfeito. A coisa do desempenho, e aí a hora que a gente junta com tecnologia, né, acho que o ponto-chave da história, a gente vai cair nos dados. Né? A tecnologia permite, ao mesmo tempo que permite a gente personalizar, permite a gente também coletar dados também de forma muito personalizada. Personalizada no sentido de tanto olhar para o professor e entender os recortes, né, de dados que dizem respeito ao desempenho daquele professor no dia a dia dele, né, que, de novo, né, a gente vai medir isso, querendo ou não, com a aprendizagem dos alunos, então eu vou conseguir inferir, né, como é que está o desempenho efetivo, né, daquele professor, e eu só consigo, ou eu consigo fazer isso num nível, numa escala muito maior quando eu olho para tecnologias digitais que me permitem coletar dados relevantes, né? Porque coletar dados também, a gente coleta dados às vezes de umas coisas que a gente olha e fala depois, fala, mas por que eu coleto esse dado, né? Aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? A gente implanta um sistema qualquer, um sistema de gestão de aprendizagem, a primeira pergunta é, mas dá para saber quanto tempo o aluno ficou logado na plataforma? Tecnicamente dá, muitas vezes é um dado que já é coletado, para a aprendizagem do aluno, qual a relevância desse dado, né? Então, eu quero saber se o aluno aprendeu, não me interessa quanto tempo ele ficou na plataforma, na verdade.
a origem disso, obviamente, né, falar, se a plataforma ajuda a aprendizagem, então eu quero saber quanto tempo, um indicador seria quanto tempo. Hoje, 15 anos atrás, talvez esse fosse o único dado relevante, ou né, um dos poucos dados relevantes que a gente conseguia coletar. Hoje em dia, não. Eu consigo coletar. Esquece esse dado, né? De novo, sendo um pouco mais disruptivo aqui, talvez, né? Sem querer alfinetar ninguém nem nada, mas assim, esquece um pouco esse dado. Que outros dados eu consigo coletar hoje? Hoje a gente consegue coletar praticamente qualquer coisa, de forma segura, respeitando todas as legislações e tudo mais, a gente consegue coletar muita informação, talvez muito mais relevante, né, indicadores muito mais fortes de aprendizagem do aluno e de desempenho, né, dos professores, de eficácia mesmo, né, dos professores no processo, que vão nos alimentar. Só que eu só consigo, né, coletar esses dados, organizar, tratar, estruturar esses dados, analisar esses dados, transformar esses dados em informação e depois ainda, se a gente quiser, né, atuar em cima, né, propor, né, melhorias, propor caminhos, propor, quando a gente joga aí inteligência artificial em cima dentro da história, lógico, né, preditivo, prescritivo, enfim, né, fazer esse final das contas a partir daquela coleta do dado lá atrás, a gente só consegue fazer com tecnologia, de novo, né? Então, e um ponto que eu tenho batalhado bastante nos últimos tempos aí, quando a gente fala disso, né? O que eu percebo é que a maioria das pessoas que estão ouvindo isso estão pensando, falar, né? Então ele está dizendo, de novo, né, que tudo tem que ser online, as aulas têm que ser remotas, ou tem que ser tudo online, o material didático, né, o livro, tudo tem que ser digital. O aluno não vai mais escrever à mão, não vai ter caderno. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente consegue. Até hoje eu nunca, assim, eu nunca vi uma situação que a gente não conseguisse, né? O mesmo dado que foi originado num processo totalmente offline, esse exemplo, né? O professor, né, pediu uma atividade dos alunos. O aluno foi lá, o professor pediu em sala de aula, fez pessoalmente ali com os alunos, né? Os alunos fizeram a atividade offline no caderno lá. Arrancou a folha do caderno e entregou para o professor lá o papel. O professor foi lá, corrigiu, fez todo o processo, interagiu com os alunos. Aconteceu a aprendizagem. Tudo offline. Se o registro disso for feito no digital, o que é o registro disso? É o professor registrar que ele pediu uma determinada atividade, que aquela atividade exigia determinadas habilidades e competências daquele aluno, estava alinhada com, né, o currículo XYZ do curso, sei lá o quê, no ENAD ou BNCC, não importa. Né? Se ele fizer esse registro e depois só lançar o registro de como foi o aluno naquela atividade, não precisa tirar foto da atividade e colocar no Classroom, no AVA, no LMS, não precisa fazer isso. Mas se o registro, os pontos de dados, né, importantes do processo, importantes do ponto de vista da análise dos dados depois, né, forem registrados de alguma maneira, intencionalmente, numa ferramenta construída com essa visão, com esse olhar para isso, de certa maneira, o processo todo aconteceu offline. O aluno não precisa nem, eventualmente, ficar sabendo, mas tem um registro dessa informação digital que permite a gente coletar um volume de dados grande, tratar esses dados, analisar eles, tudo em escala, tudo de forma automática. Não vai dar trabalho a mais, o professor não vai ter que gerar uma planilha, baixar, fazer isso, não. Tem uma ferramenta por trás fazendo esse trabalho, né? Coletando dado, gerando a informação, alguém vai lá e analisa, ou a gente joga uma inteligência artificial em cima para aprender a analisar aquilo, retroalimenta e devolve só uma informação que o professor vai lá e consulta e fala, olha, com esses alunos aqui, customizei a tua turma para você, com esses alunos aqui, você faz um grupinho, faz essa atividade aqui com eles, complementar, ou a sequência deveria ser assim,
Com aquele outro grupinho de alunos, você faz assado. Ou com esse aluno individual, se a gente quiser na personalização individual mesmo, não por grupos, né? Faz isso, ou a própria plataforma, enfim, tem N possibilidades. Então, eu acho que passa muito por isso, né? A gente saber coletar os dados, tratar e tudo mais, mas não cair nessa armadilha de achar que, então, né, tudo tem que ser digital, o aluno tem que usar celular dentro de sala de aula o tempo todo, não, desde o infantil não tem nada disso. Né? O que importa é ter o dado, um jeito que você consiga registrar que te permita escalar e fazer essa análise. Poderia ser no papel, mas no papel dá infinitamente mais trabalho. A gente não tem braço para fazer isso no papel, nunca teve. Acho que talvez pouquíssimos professores, né, na história da humanidade tiveram tempo para fazer esse tipo de coisa, que a tecnologia a gente consegue hoje colocar para fazer para a gente. Né? Não sei se eu fugi da pergunta, mas... Não, eu acho, olha, foi uma aula, né? E acho que é importante isso também, né? Porque, de fato, essas informações, elas vão atravessando a vida, a cabeça das pessoas, e muitas vezes o professor está lá na escola inundado, né, desses novos termos, Learning Analytics, análise de dados, dados na educação, e não sabe o que fazer com tudo isso, né? Então, acho que você traz muita clareza, assim, né? Eu só posso te agradecer, né, pela disponibilidade, pela generosidade, com certeza essa entrevista vai fazer muita diferença na vida de muita gente, né? E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe.